Sejam bem-vindos à primeira edição do Cicila Cast. Esse novo projeto que promete trazer para você várias informações sobre saúde, experiências trocadas com pacientes, com profissionais e o nosso maior objetivo, poder trazer mais esclarecimento e informações sobre saúde para ajudar você a tomar decisões na sua vida e promover mais saúde e informação. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, é minha paciente de longa data, né, Andressa? Sim, Tem o quê? Quanto tempo? Uns 5 anos. 5 anos. E agora, com a Cicila, você permanece aqui conosco, né? Com certeza. E por que a Andressa tá aqui hoje, gente? A Andressa iniciou comigo há 5 anos atrás, quando ainda era Instituto Doutora Fernanda Fonseca. Sim. Conseguimos excelentes resultados, né, Andressa? Sim, a gente conseguiu Como que foi bastante. na época? A gente conseguiu bastante resultado, né? Na época a gente fez o tratamento. Só que eu acho que eu fiquei mais ou menos só uns 5 meses, né? Fazendo o tratamento. Emagreci bastante, só que aí eu achei que tava tudo bem, né? E acabei abandonando o tratamento. Aí, de lá pra cá, aconteceu várias coisas, tive várias fases. E estamos aqui mais uma vez para poder chegar onde tem que chegar. E lá naquela época, vamos então, já que a gente tem um tempinho a mais aqui para conversar, lá naquela época, você lembra mais ou menos da nossa conversa? Eu lembro que a gente falou muito sobre hábitos de vida, né? Sim, Escolher mais os lugares, porque a gente tinha não só o peso que te incomodava, mas fizemos várias mudanças também, né? Método contraceptivo, né? Alimentação, mas mais do que isso, conversamos muito sobre ambiente, né? Como que foi para você, Andressa, para ter resultados naquela época, a mudança dos ambientes? Como é que era? Me conta, você ainda estava na faculdade, né? Sim, na verdade eu tinha acabado de formar, porque ainda estava no início da pandemia, bem no inicinho mesmo. Então, meio que como as coisas foram mais complicadas na pandemia, a ansiedade aumentou, acabei engordando. Fui fazer o tratamento, né? Naquela época eu usava um método, era o Implanon. Implanon, né? Que não me fez nada bem, né? Fiquei 1 ano com ele e a gente retirou o Implanon. Só que aí depois eu voltei a tomar o comprimido, que também não me fez bem, né? Aí eu fui, removi, quer dizer, tirei o anticoncepcional, né, também, e aí a gente entrou com o DIU, que por enquanto é o que mais tá dando certo, aproveitando esse gancho do Implanon, eu até falei ontem na rede social, no Instagram, sobre o Implanon, que eu estava fazendo a retirada. Eu vi. Sim. Por quê, gente? Para quem não sabe, o Implanon é uma progestina. É um hormônio sintético. E esse hormônio, ele pode aumentar o apetite, aumentar a ansiedade. Você sentia tudo isso, né? Muita ansiedade. Só que muitas vezes, quando é prescrita essa medicação, que na maioria das vezes é para contracepção, evitar a gravidez, não se fala sobre esses efeitos colaterais. Então, aumento do apetite, aumento da ansiedade. Até mesmo podem surgir sintomas depressivos, retenção de líquido. Bastante. Como é um método que você compra ele e vai durar ali alguns anos, a pessoa pensa que é um momento de vida. É porque eu tô cansada, porque eu tô trabalhando muito, porque eu tô estressada, eu devo estar me sentindo mais cansada, ansiosa, por conta da minha rotina. Mas nunca imagina que é o método contraceptivo, que foi o que aconteceu com você, né? Sim, e como eu estava começando a minha carreira, então poderia ser justamente isso mesmo, um cansaço, né? Vivendo uma fase diferente, só que só quando a gente consulta, faz exames, que a gente tem essa troca com o médico, é que a gente percebe onde que tá o inicinho do problema. E já começou a fazer muita diferença naquela época, né? Eu acho que você falava também sobre o libido, né? Tinha queixa de libido também. Acaba que é baixo, né? Por conta Ele do também efeito. reduz o libido. Nossa, espinha, um monte, tanto que tive que tomar Rocutan, né? Sim, dá muitos sintomas que a gente chama de androgênicos. Muito A mancha, pele muita oleosa, queda de cabelo, acne. E aí a gente tirou o método contraceptivo. E o que você mudou na sua rotina naquela época, Andressa? Então, que nem a gente falou, assim, a mudança é do estilo de vida por completo, né? Hábito, ambiente. Só que quando a gente começa uma coisa e não dá continuidade por achar que está tudo bem, que eu consegui, assim tá bom do jeito que tá. Não, não é assim.
Porque eu, por exemplo, levei anos da minha vida para entender que tinha uma coisa de errado, para começar a me tratar. Então, não é assim, 6 meses, 1 ano só de tratamento que a gente vai conseguir resolver isso. Vai né? evoluindo o nível de consciência com relação aos Uhum. problemas que a gente tem, né? Naquela época você já percebeu que era muito importante deixar de frequentar lugares como bares, né? Porque na época Sim, você ainda aham. tinha muita turma, Uhum. frequentava muitos lugares que às vezes era regado a bebida, Sim, a aham. comida, então se bebe, se come. Tudo Então quando junto. você tá Uhum. ali junto da galera, você É. acaba fazendo aquilo ali Uhum. também, né? É, porque o ambiente favorece tanto pro lado bom do que pro lado ruim, né? Sim, e aí depois a gente conseguiu, né, chegar, Sim, emagreci melhorou muito. bastante, já Uhum. estava bem satisfeita. E o que aconteceu depois? Então, justamente por achar que já tinha chegado onde tinha que Não chegar, precisava né? mais da Aham. doutora. Aí sumi, né? Não dei nem satisfação. Aí, com o passar do tempo, fui ficando muito flácida devido à perca de peso. Aí pensei que o meu problema seria resolvido com cirurgia plástica, né? Fui lá, fiz lipo e com o passar do tempo, né? Achei que eu tava abafando, né? Pós-lipo. Só que não é assim, né? Acabei engordando de novo. E agora, em fevereiro, né, que a gente começou um novo tratamento, que é onde também eu eliminei muito peso e a cada dia que passa, inclusive tocamos nesse assunto hoje, eu vejo que a gente tem que estar sempre em vigilância com o profissional do lado, porque senão volta tudo de novo. E na época que você fez a cirurgia, você ganhou quanto de peso no momento pré-operatório, né, que antecedeu a cirurgia, e depois da cirurgia, quanto de peso você ganhou? Foi 14 quilos. E a que você atribuía isso? Porque, afinal de contas, vamos levantar uma pauta aqui. Grande parte das pessoas querem solucionar de forma Rápida. rápida Aham. os incômodos, né? Sim, aham. Então, se eu tô com essa barriguinha, deve ser uma plástica. Se eu tô com um bracinho mais gordinho, uma plástica. O que você acha? A cirurgia, de fato, ela resolve como as pessoas pensam? E olha, eu tenho colegas maravilhosos, cirurgiões plásticos, eu mesma, assim, tenho prótese, né, mamária e tudo. Acredito que a cirurgia, quando bem indicada, ela transforma realmente vidas, é muito importante. Vale a pena frisar isso aqui. Mas, no seu caso, o que você acha que resolveu? Então, assim, acho que o pouco que resolveu foi apenas a questão da flacidez, que foi pele que sobrou, porque, assim, não ganhei músculo, né? Fiquei, assim, entre aspas, magra, mas nem tanto. Tanto que foi pouquinho prazo de nada, já engordei tudo de novo. Então, o meu resultado final da cirurgia, assim, eu nem cheguei a ver, porque já atropelei ele e fui engordando tudo de novo. Então, E a que você atribui esse ganho de peso? O que a Andressa fez com que levasse ela a ter esse ganho de 14 quilos pós-cirurgia? Então, acho que por isso, por achar que estava tudo bem, né, pós-lipo, Você acha que a a cirurgia gente ia ser acha que tá, definitiva? isso, tá lindo, tá bom do jeito que tá, e vai comendo, eu tô magra mesmo, e tal roupa tá servindo ainda, então tá de boa. E vai indo, só porque quando a gente enxerga que virou um problema, já não tem como mais voltar atrás, aí tem que começar tudo de novo, emagrecer e excluir, fingir que nem fez plástica, porque não resolveu, né? Ou seja, aquele dinheirão foi tudo pro Lixo. lixo. Porque, na verdade, a cirurgia não tinha nem que ser plástica, não. Tinha que ser na cabeça, né? Porque aí eu acho que resolvia. Porque não adianta. O seu corpo tá de um jeito, no espelho tá de um jeito, mas lá na mente tá com aquela perturbação toda. Então, a gente acaba ficando com compulsão, ansiedade, aí uma coisa leva a outra, infelizmente. E é muito importante falar, a emoção, ela conduz a nossa vida, né? A maioria das pessoas, elas acham que é a razão que está no comando, mas nós somos 200% emoção. Então, vamos pensar lá na comida, né? No alimentar. Quando você come aquela comida que lembra a sua avó, quando você está em algum lugar e você toma aquela taça de vinho, poxa, a taça de vinho, ela combina com uma massa, com alguma coisa aqui. Ah, nossa, mas hoje, nesse futebol, por que não uma cervejinha, um churrasquinho? Então, isso demonstra o quê? A comida, ela não é simplesmente apenas para nos nutrir. Ela tem o que nós chamamos de comer hedônico.
O que significa isso? Um lado efetivo, né? Exatamente. É o comer relacionado à emoção, ao prazer que aquilo dá, a lembranças que ela traz. Então não é simplesmente uma necessidade do seu corpo. É tudo aquilo que envolve a comida, o que ela lembra, o que ela traz, O momento, né? Exatamente. Então, quando a gente vai pensar em tratar alguém, tratar obesidade, sobrepeso, nós temos que também pensar nessa parte. Então, pensando no tratamento da obesidade, igual foi no caso da Andressa, muito se fala, né, de só usar o Mounjaro, que as pessoas estão muito engajadas em usar o Mounjaro, que ele é a solução, que ele é a bala de prata. Mas hoje, Andressa, compartilha pra gente, você usa apenas uma medicação? Porque a gente já está na fase de manutenção do seu tratamento, Sim, né? Hoje, você usa só uma medicação? Eu suspendi? Não, até perguntei, né, se já podia ficar livre logo da medicação, mas no mínimo 2 anos a gente vai ter que estar aí associando alguns remédios para poder... Você acha que se hoje eu falasse tire, você estaria preparada? Não. Inclusive, que nem eu falei mais cedo sobre isso, que se eu não tivesse sido acompanhada, né, igual a gente está fazendo o acompanhamento mensal, né, semanal, agora seria o momento que eu iria voltar lá atrás e achar de novo que estava tudo bem e engordar tudo de novo, porque a vontade de comer, a necessidade daquilo não passa fácil assim. E você tá magra, né? Bem magra. E o que isso prova? Que a mesma pessoa que hoje está no corpo magro continua sendo aquela pessoa que esteve naquele outro corpo. E que basta ela começar a agir da mesma forma que ela vai voltar. Volta tudo de Isso novo. prova o quê? Tem cura? Não. Não tem cura. Então vale reforçar para todo mundo que acha que ou fez uma cirurgia, ou que fez um tratamento, ou muitas pessoas, elas chegam aqui, Andressa, elas querem determinar o tempo de tratamento delas. Será que elas estão iniciando da forma certa? Não. Porque, na verdade, o tempo de tratamento delas, ninguém sabe, porque depende muito de como ela vai agir durante o processo, da aderência, dos resultados, da evolução do nível de consciência da pessoa com relação à doença e das modificações que ela vai fazer no estilo de vida. Então, tem pessoas que você já sabe que vai dar errado. Aquela pessoa que você passa um plano de acompanhamento, ela diz que eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, busca várias objeções de coisas que não estão relacionadas ao cuidado dela. Eu entendo que a gente tem várias necessidades na vida, né? A gente tem que ter um lugar para morar, tem que ter um carro para andar, tem que viajar uma vez ou outra, mas me conta uma coisa, vale a pena pensar em tudo isso se o ator principal de todo esse cenário não tá bem? Não adianta nada, infelizmente. Então a gente para num ponto assim muito crucial. O que de fato é importante? Assim, o problema é que em vez das pessoas buscarem a solução, elas querem dar solução assim para o problema da parte que eu não vou fazer porque eu tenho que fazer isso e aquilo, agora eu não posso. Em vez dela falar assim, eu tô precisando desse tratamento, então eu vou mexer aqui, vou mexer ali, eu vou dar um jeito. Porque vou fazer o que for, fiz. Vou fazer o que for necessário porque Sim. eu preciso. Eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo. Então é um ato de humildade. Não ser tão ignorante, né? Não também. ser ignorante, ter humildade de entender que o profissional não está ali querendo seu dinheiro. Quem vai ser o maior beneficiado é você. Então, quando o paciente chega e diz, se eu fizer só um mês, você tem 30 quilos, 50 quilos para perder, você acha que Ninguém mês? engorda só em um mês, né? Então Em um emagrecer mês? muito menos. Um mês. Aí muitos, só me passa um Mounjaro, mas eu não sei, daqui 2 dias, 3 dias, você já vai estar com fome à noite. Como que eu vou ter acesso a você para a gente poder aumentar a dose, associar a medicação? Então, por isso, né, que você entrou no plano de acompanhamento, né? Sim, E lá atrás, quando a gente começou em fevereiro, no meu primeiro mês, eu até achei, né? Pensei assim, nossa, esse remédio não faz efeito pra mim, porque eu fico vendo que fulano perde tantos quilos e até agora eu tô assim, que não sei o quê. Aí a gente tem que se colocar no lugar, né? Não levou um mês pra engordar, não vai levar um mês pra emagrecer. E o que, Quem que a gente conversava na época? Eu não lembro. Quando você me falava isso, o que eu falava pra você?
É exatamente isso, né? De que não engordou em um mês, emagrecer muito menos, né? Então tudo é aos poucos, é dia após dia. Exato. Cada dia que eu vejo assim que eu fiz tudo certinho, sabe? Que eu me alimentei bem, que eu consegui ir na academia certinho, nossa, eu penso, nossa, venci mais um dia. E é um dia de cada vez. Mudar hábitos e principalmente mudar a si mesmo é um processo muito Leva complexo. tempo. Muito complexo. E a pessoa que acha que isso é fácil é porque ela ainda não tem nem noção do quão difícil é. Uhum. A pessoa que resume um processo de emagrecimento a uma medicação, ou que ela resume, ela acha, né, na cabeça dela que ela vai emagrecer só para aquela viagem, ou que ela consegue quando ela desejar, é como uma pessoa viciada em cocaína, em Exatamente, eu sempre droga, falei isso, comida é igual né? uma droga. Então ela pensa que ela está no controle. E aí sempre a nossa experiência fala muito, né? Quando você vê alguém falando assim, o que você já pensa? Ela não tem nenhum nível de consciência do problema dela. Então essa pessoa, ela é elegível para casar comigo. Porque daqui 2, 3 dias já vai ter um problema, uma objeção. Ela vai querer desistir, ela vai culpar isso. É que a dieta não tá dando certo, é porque o remédio, não. É porque na cabeça dela, ela colocou que ela tá emagrecendo pouco. Aí você vai lá, mostra pra ela, ó minha senhora, olha o tamanho que era a sua barriga, olha o tamanho que a sua barriga tá agora. Você acha que você não tá tendo resultado? Então, estar aqui conosco, né, no acompanhamento, é também um modo da gente confrontar os resultados que já são existentes. E que na cabeça da pessoa adoecida, ela não enxerga. Por quê? Porque ela está naturalmente programada a desistir. É mais fácil, né? E ela vai sempre buscar objeções. E você sabia, Andressa, eu não sei se eu já te contei isso, que o nosso corpo, quando a gente perde peso, ele faz adaptações para voltar para o peso antigo? Eu já te contei isso? Não. Então eu vou contar para você e para o pessoal aqui também. Quando você perde 1 quilo de peso, o seu corpo, ele aumenta a necessidade calórica em 100 calorias. Ou seja, quando você perde 10 quilos, você aumenta a necessidade calórica do seu corpo em 1000 calorias. Resumindo, aumentar a necessidade calórica significa seu corpo vai criar mecanismo para aumentar fome para você se alimentar mais. Como se fosse um socorro ali, né? O É porque organismo ele precisa, querendo. ele precisa daquelas calorias. E aí a pessoa que vai lá e faz uma dieta maluca, e uma dieta que inclusive ela não dorme, ela fica sem comer. Normalmente eu já vi casos assim de pessoas que usam essas medicações que nem bula tem, que ela não dorme, fica agitado o dia Ai, já inteiro, tomei boca também, seca. infelizmente. Já Eu fiz tomou? bastante coisa nessa vida para emagrecer. Já, então você Já. sabe, né? O que acontece? Vai embora peso, mas boa parte de músculo. Então, isso diminui o metabolismo. Por si só, ela já teria que começar a comer menos para poder continuar perdendo peso. E segundo, como ela perdeu peso abrupto, o corpo vai pensar o quê? Poxa, eu tô há 10 anos com esse peso. E de repente, poxa, eu tô há 10 anos com 100 quilos, agora eu tô em um mês com 90 quilos. Alguma coisa tá errada. Poxa, então eu vou aumentar aqui a fome para ela comer mais. Eu vou aqui diminuir o gasto de energia no exercício. Ela não pode perder peso. Ela tem que ganhar, tem que voltar ao que era. Tem algo de errado. Ah, eu vou fazer com que o hormônio da saciedade, que é a leptina, se torne menos responsivo, ele vai ficar mais resistente. Então, eu não vou sentir tanta saciedade. E eu vou querer comer mais. A minha cabeça vai pensar só em coisas apetitosas, calóricas, né? Que é o que satisfaz. Por Né? quê? Parece que Porque enquanto não come um trem gordo, não resolve. Porque aumenta o nível de cortisol. E cortisol, ele diz o que para o corpo? Bom, ele gasta muita energia, então ele faz mecanismos para você aumentar tudo que faz com que você consuma mais alimentos. Por isso que fala que cortisol engorda, né? Exato. Porque ele aumenta o apetite. É um hormônio contra-insulínico que a gente diz. Então, se ele não produz insulina, ele produz glucagon, que é o que sinaliza no nosso corpo para comer. Entendi. Entendeu? Então, quando nós
ficamos em situações de estresse, quando nós perdemos peso de forma brusca, sem manter massa muscular, o que eu vou só me tornar? Porque daí é a pessoa que acha que ela sabe o tempo que ela tem que tratar. Então eu só vou fazer isso aqui 1 mês, 2 meses, E tá eu pagar ótimo. consulta? Tá achando que aquele médico vai ganhar meu dinheiro? Mal sabe ele que ele vai voltar um leão, comendo até o rodapé da parede e vai engordar 2 vezes mais, Volta e 3 volta vezes mais. pior a cada vez. Quem tá me assistindo aí, com certeza, ou já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso. Que é o que a gente chama de efeito sanfona. Nossa, acho que desde criança Efeito que sanfona. eu passo por isso. Infelizmente. E quando você era criança, como que era? Então, assim, eu nunca fui magra, mas nem gorda também. Sabe aquela criança que tem aquela barriguinha? Sim. Então, porque como eu era muito ruim para comer, aí minha mãe acabava dando o que eu aceitava, porque senão ia ficar sem comer e não pode ficar sem comer, né? Então, era uma infância rodeada de bolacha recheada, aqueles saquinhos de salgadinho, salgado, miojo, arroz com carne. Então, minha alimentação era só essa. Eu não comia nada de verdura, nada que fosse bom para mim. Então, desde lá que eu sofro com isso e então a raiz do meu problema é bem lá na minha infância mesmo. E você sabe que eu também fui uma criança gordinha, né? E também passei por isso a vida inteira. Por isso mesmo que você foi uma das profissionais que eu escolhi, porque eu sabia que você já tinha vivido aquilo, então pensei, ela sabe exatamente como me ajudar. Que além de médica, passou pela mesma passa coisa. por isso, que vai ser uma luta para sempre, gente. A minha família tem casos de obesidade. Obesidade, eu tenho primas que já fizeram cirurgia bariátrica. Quando eu era criança, eu lembro que as reuniões eram todas voltadas para mesas com vários tipos de comida, fartura, né? Comida mineira é uma coisa maravilhosa. Então não tinha só o arroz, tinha a batata, tinha o macarrão, tinha o tropeiro, Todos os carboidratos. tinha a mandioca, tinha tudo. Não tinha só a carne de frango, tinha o peixe, tinha o porco, tinha tudo, né? Cada. Sim. Então, crescemos nesse ambiente. E eu me lembro assim perfeitamente de que quanto mais queriam me podar na comida, mais vontade eu tinha de comer. Pensa, uma criança. Como que uma criança vai olhar para uma roda de bolo e vai resistir? Não tem como. Poxa, é o adulto que colocou o bolo lá. E se não der, tadinho, né? Tá judiando. Ou se der, nossa, tadinho, já tá gordinho. Então eu lembro de me chamarem a atenção, tipo, espera todo mundo servir e depois você serve. Ah, já comeu demais. Não acho que comeu demais. E aí também as moedas de troca eram a comida. Olha, nós vamos sair, se você não chorar, eu vou te dar tal biscoito. Eu entendo que eles não tinham nenhuma consciência, né, acesso à informação, como hoje as pessoas têm acesso à informação. Não culpo. Mas depois fui crescendo, fui vendo que inicialmente a ideia que eu tinha que para emagrecer era parar de comer. Então na adolescência, quando você fica sem comer, não sei se você passou por isso. Já. Que aí você Dietas malucas, apaixona por um menino e você não quer saber de comer mais. O pior é que eu, apaixonada ou sofrendo o que for, eu como. Mesmo? É aí que tá. Eu lembro que eu não comia nada. E aí, adorava. Canceriano, eu sou canceriano, então o canceriano sofre muito. Aí sofria com aquilo ali. E aí, depois, na época da faculdade, eu fiquei um período deprimida, mas sempre fiz atividade física. Eu não entendia muito, não tinha clareza, assim, conhecimento técnico, científico do porquê tanto a alimentação e a atividade física interferia no meu humor, nos meus sentimentos. E eu confirmei isso quando eu fiquei depressiva na faculdade, mudança de cidade, porque eu estudei em Juiz de Fora, era muito longe da minha cidade, Vazante, e aquela mudança de ambiente, faculdade de medicina, a federal exige muito, eu imagino que a particular também, mas a minha exigia muito, e
Eu cheguei num ponto porque eu entrei achando que a faculdade ia me deixar com autoestima, me deixar animada, porque afinal de contas, nossa, passei em medicina na federal, então pensa assim, tá resolvido os meus problemas. Mal sabe a gente que onde a gente vai, tudo acompanha a gente, né? Porque o ator principal somos nós. Sim, Pode mudar o contexto, pode mudar o ambiente, pode mudar as pessoas, mas quem é o ator principal somos nós. Então, tudo aquilo, toda aquela falta de autoestima, de confiança. A responsabilidade é toda nossa, né? Toda. E isso acompanha onde a gente vai. E me acompanhou até lá. E quando eu fiquei nesse período depressivo, eu falei assim, chega, eu tomei 1 mês de medicação, não façam isso. E parei por conta própria e falei, vou para a academia focar, e fui no nutricionista. Quando eu fui nesse nutricionista, e era uma conversa muito aprofundada, de explicar mecanismos fisiológicos, o porquê que a gente tem que ter o momento de comer, fazer o jejum, não dar estímulos, ter uma hora certa para fazer a última refeição. Exato. Em 1 mês eu já transformei. Em 2 meses, meu Deus. E as pessoas começaram, como que você fez isso? Não sei o quê, na época da faculdade. Não, porque eu era estudante, gente. O que eu tinha era o dinheiro para ir na feirinha. Que era comprar 2 cartelas de ovos, comprar a quantidade certinha de morangos. Então, assim, eu também sou a prova de que, na verdade, eu tinha muita vontade. E eu não era uma obesa. Mas eu precisei de muita, muita, muita ajuda da minha mentalidade para seguir aquilo ali. E o que eu fazia? Eu tinha que fazer todos os dias a musculação com cardio. Se eu não fizesse também tudo aquilo ali, não controlava. Mas a gente tem que falar também a verdade. Por quê? Eu vivia pensando na próxima refeição. Se eu tivesse uma medicaçãozinha para fazer com que aquele processo não tivesse hora para acabar, não acontecesse o que aconteceu. Você quer chutar o que aconteceu? Voltou tudo de novo, lá atrás. Compulsão. Eu comprava o pote de pasta de amendoim, porque na minha cabeça a pasta de amendoim era menos pior do que algum outro doce. Eu comia um pote. Quando eu não sabia na época que eu tinha. Na verdade, hoje eu entendo que o que eu tinha era umas crises de pânico, assim, crise de ansiedade. E comia aquele pote. E depois eu ganhei peso. Eu não cheguei a um quadro de obesidade, mas eu perdi aquele corpo que eu tinha. E depois você entra num estado que você já não está engajado. E aí eu passei por um outro momento, eu lembro que eu acho que veio a época do Ozempic, eu usei um pouquinho. Mas depois de formada eu nunca tinha conseguido voltar para aquilo ali. Mas a verdade é que se eu tivesse uma doutora Fernanda para me orientar, eu não precisaria ter passado por esse período de compulsão, sem entender o que estava acontecendo comigo, porque eu passei muito tempo restrita, com alimentação restrita, tanto que há pouco tempo, há 1 ano que eu comecei a comer pão de sal novamente. Você acredita? Nossa, tão simples, Arroz. né? Então o povo acha que é o fim do mundo, né? Tipo assim, ai, Arroz. não tô comendo arroz pra ver se emagreço. Ai. Gente, é bobagem. Aí você vai lá e come o quê? Sei lá, É como um sanduíche, rapidez. Né? Não come arroz, mas como um sanduíche. Coisas assim, pão integral, que é industrializado, que fica fora da geladeira e não perde. O pão de sal você deixa fora, ele embolora. Então quer dizer o quê? Os alimentos são mais naturais. Porque se o pão de sal perde, é sinal de que os ingredientes dele são ingredientes mais naturais. Então, carbofobia, né, que é aquele medo de comer o carboidrato, vários comportamentos. Terrorismo nutricional, né? Que fala. Totalmente. Então, eu fiquei afastada de comer nos lugares e, na verdade, ainda não tinha voltado para aquele corpo. Então, eu fui aprendendo depois de entrar na endocrinologia, tudo, e fazendo os cursos, né, que eu trabalho com vocês também muito a parte do intestino, de desbiose intestinal, que aí é uma pauta gigantesca, né? Então, acredite você, quando a gente faz sem orientação, o processo é muito doloroso. A única coisa que eu conseguia pensar era na próxima refeição. Igual eu tava também.
Eu comecei a dar dor no estômago, Andressa, de tanta água e café para aguentar a próxima refeição para eu comer. Pra segurar a onda, né? Para segurar a onda. E é o que eu quero que vocês não passem. Por quê? Porque isso não é sustentável. Tanto que eu voltei. Por isso que é tão importante dividir, né, as experiências, as estratégias que a gente usou para poder estar onde está. Quando eu vejo alguém passando assim por essas coisas que a gente já passou, nossa, me dá vontade de ir lá pegar na mão da pessoa e falar assim, vamos ali que eu vou te ajudar a mostrar um pouquinho da solução para poder tentar melhorar. Porque na verdade não tem, né, Andressa, essa receita de bolo. Cada um tem uma realidade. Sim, Cada um tem um contexto social. Nem tudo que é indicado para um é para outro, né? Não. Paciente é caso isolado, cada um é de um jeito. Eu digo muito que como que eu vou falar de dieta para uma pessoa que nem levanta da cama? Tem gente que não sabe, né, o que é uma academia, uma musculação. E às vezes nem é o momento apropriado de eu ficar forçando ela a fazer aquilo. Mas aí vai da nossa, que a gente chama expertise, experiência. Mas é muito importante não querer se comparar. Hoje as pessoas se comparam muito, né, Andressa? Principalmente por conta da internet, né? As pessoas veem lá a pessoa com o corpinho bonitinho, né? A pessoa posta só um dia lá fazendo academia e posta depois uma foto de biquíni e a pessoa acha que, nossa, fulano vai na academia e come tal coisa e tá daquele jeito. Eu vou conseguir também. Só porque não é assim. E aí a gente entra hoje, né? Na sua época não tinha tanta rede social, lá atrás quando você começou, mas agora tá mais ainda, né? Então existe manipulação das informações. Sim, Muitas vezes as pessoas não querem mostrar de fato o que elas fazem, porque existe muita vergonha. Você sabia que existe vergonha? Então, não sei por que as pessoas têm vergonha Tem de falar essas vergonha. coisas. Acreditem, já tive vários pacientes que entraram no consultório e falaram: eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Como se estivesse comprando droga, como se estivesse comprando droga numa boca de fumo. Nossa. Eu me senti uma criminosa. Acredite você. Ou seja, qual que é a chance daquilo ali muitas vezes durar? Não, mínima. Porque se eu não assumo as minhas dificuldades e eu entendo que elas me fazem humana e reconheço que eu preciso de ajuda, sim, porque você nunca quis esconder que você era minha paciente. E acredite, isso te ajudou no processo. Por quê? Porque você não forjou a sua própria história. Né? Você tomou para si o seu problema, a sua dificuldade e seguiu mais leve. Porque quando você faz uma coisa que você, no seu comportamento, está comunicando que aquilo é algo errado, criminoso, ultrajante, o que você logo mais vai fazer quando aparecer uma pequena dificuldade? Desistir. Na primeira oportunidade. Você vai desistir. Que aquilo ali é motivo de vergonha. Eu não sei que vergonha tem em falar que procurou ajuda profissional, que tá usando tal remédio. Gente, o que tem? Tem nada de mal nisso, não entendo. Pois é, mas saiba que tem muitas pessoas que têm vergonha e muitas vezes as que mais precisam. E além das que têm vergonha, tem aquelas que julgam. Tem esse porém também, né? É porque a pessoa acha que assim, tá fazendo tratamento com fulano e tomando tal remédio, a pessoa criou um atalho ali. Mas também tá fazendo tratamento com fulano. Mas também usou Monjaro. Se fosse só isso, era só comprar o remédio, aplicar e pronto. Por que você não tá magra então, né? É só ir lá e comprar. Se for por falta de receita, eu te dou. Vai lá e compra. Quero ver se você vai ficar magra. Se fosse, tava ótimo. Não tinha ninguém gordo, ninguém fazia plástica. E aí que a gente entra no ponto, né? Por que tem essas medicações e o pessoal tá cada vez mais gordo? Mais obeso? Por que a obesidade é a maior epidemia do mundo e é a doença que mais mata, direta e indiretamente? Não sou eu que estou inventando isso. Basta vocês entrarem aí nos dados estatísticos da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, nós sabemos que hoje, no primeiro ano que a pessoa emagrece, mais de 60% volta a ganhar peso. Quando ela não muda o estilo de vida. Por quê? Porque isso não é algo simples, gente. Você passa uma década, sei lá, 30, 40 anos da sua vida fazendo uma coisa, você acha que é simples mudar assim, ó? Não, não é. Quem dera se fosse. Existe uma tendência natural a voltar ao que era. Existe um automatismo, né? Tem que
mudar os hábitos, assim, levar isso como um estilo de vida mesmo, para passar, assim, a não ser mais um sofrimento, que nem eu tinha falado antes, tipo assim, ai, venci, hoje eu comi certinho, fui na academia, eu não quero pensar que eu vou ficar assim para sempre, ai, venci mais um dia, eu quero fazer isso de uma forma tão natural, da mesma forma que a gente toma banho todo dia, a gente trabalha todo dia, então eu não tenho que ficar, eu não quero ficar desse jeito, tipo assim, ai, hoje eu venci, ufa. Como Não, se eu quero fosse levar algo isso, com prazo eu limitado, quero né? levar isso com leveza, porque eu quero manter assim, bem, o resto da minha vida. Não quero voltar ao que era antes. Então, eu não posso pôr na minha cabeça que é um tempo limitado. Tipo assim, até dezembro eu vou ficar assim. Aí depois assim. E hoje, se eu te perguntasse, Andressa, você é feliz com a vida que você leva, com as escolhas que você fez? Muito mais feliz. E aquela Andressa lá, eu não tô dizendo só do corpo, mas aquela Andressa lá, ela era feliz? Não. Que nem coisas que você me indicou que eu passei a fazer, por exemplo, há 2 meses fazer musculação certinho com o personal. Se eu tivesse tomado essa atitude lá no nosso primeiro mês Que de eu já ficava tratamento, falando. gente, que lindo seria se eu tivesse. Só porque naquela época eu não estava ainda pronta para poder entender certas coisas, né? Sim, e aí por isso que tá a importância de você se manter no processo, que você vai se manter conectado àquilo ali, e em um dado momento você vai melhorando o seu nível de engajamento, de resultado, que você vai se aperfeiçoando naquilo ali. E fala, poxa, agora eu tô pronta. Estar Eu aqui, quero. estar aqui toda semana é um compromisso assim comigo mesma, sabe? De tal dia da semana eu vou lá dar um confere em mim para saber se o que eu tô fazendo tá dando certo, e se não tiver dando certo, a gente tentar outra estratégia diferente. E a gente ainda tem coisas para fazer, Nossa, né? muito Eu chão. já te indiquei algumas outras coisas, a gente tem ainda um implante para fazer, tem muitas coisas, né? Mas assim, o processo ele nunca para. Por quê? Porque se desenvolver, ser uma pessoa melhor, eu acho que a gente só para quando a gente estiver lá debaixo da terra. Todo dia tem um pouquinho para melhorar. Tem. E esse deve ser o nosso propósito, né? Quando você tá bem, quando você melhora, isso não é conversa de rodapé de livro, não é. Isso é prático. Os problemas, eles não te determinam quando você é uma pessoa completamente determinada. Porque problema sempre vai ter. O importante é como você lida, né, com aquilo. E a pessoa que tem o que a gente chama de autoestima, ela reage de uma forma muito mais positiva. Já reparou isso? Às vezes a gente fica assim, não sei por que fulano se acha tanto, mas às vezes o se achar do fulano é o que faz ficar lá em cima, né? O que faz ele, às vezes, ter a vida que ele tem, colher os resultados que ele colhe. Então, quando a gente fala de emagrecimento, e é importante que vocês entendam isso, vai muito além da balança. Balança é só um detalhe, né? Porque quando você toma a iniciativa de emagrecer, a gente está falando de uma vida. De uma mãe, por exemplo, que tem um esposo, que tem filhos, que tem pais, uma família envolvida. E que não só a saúde, mas a forma positiva que aquela pessoa vê a vida, o bem-estar dela vai impactar a todos. Então isso é um problema só da pessoa? Não. É um problema de todos, de toda a família. Todo mundo respinga em todos. E é uma pena que as pessoas não compreendem isso. Culturalmente não compreendem. Por quê? Porque existe um apontamento, você precisa emagrecer, você está muito acima do peso, para de comer. Mas não existe assim, você precisa de ajuda. Vou procurar um médico para você, vou procurar um nutricionista, vamos começar? Todo mundo aqui vai começar, todo mundo vai te ajudar. Então por que a gente precisa desse ambiente para a gente conversar? Porque existe a necessidade gritante de uma mudança de consciência. E quando as pessoas ali ao seu redor, uma amiga aqui, outra ali, algum familiar, né, namorado, marido, filho, quando todas essas pessoas também vão tendo um estilo de vida mais saudável, fica tudo tão mais fácil. Só que para isso precisamos ter o nível de consciência e autorresponsabilidade. Então existe uma culpabilização da pessoa que está doente, tipo, você só não consegue por quê?
Você não quer, você só não consegue porque você não tem força de vontade. Não é só isso, né? Às vezes os exames estão lá. Mas a gente está falando de uma doença, porque se ela chegou naquele ponto, ela está adoecida. E para doença a gente precisa de tratamento, de engajamento da família, de engajamento das pessoas ao redor, mudança de ambiente. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo É bem complexo. do que as pessoas colocam. Só que eu vejo que, para isso, elas precisam chegar aqui. Para isso, elas precisam estar dispostas. Eu tenho um mentor, o Rogério Magalhães, ele falou para mim esses dias, eu posso te entregar tudo, mas o afim, eu não posso. Estar afim, ou seja, desejar, é com você. Então, para você começar lá atrás, você tinha que estar afim. Para você iniciar o tratamento, você tinha que estar afim. Tem que querer. Não é também só entrar aqui e consultar, né? Tem que estar disposto a fazer o A investir senão... mesmo, gente. Não tem como querer caviar e pagar o preço de coxinha. Não tem como. Não tem. Quando você paga por um serviço, pelo tempo do profissional, quando você está ali recebendo, né, todo o cuidado, existe um preço. Para algo que muito custa aquilo que muito vale. Ou seja, o resultado, a gente chama disso nas finanças de ROI, né? Retorno sobre o investimento. Você acha, o que te custou mais caro? O meu tratamento ou a cirurgia plástica? Cirurgia. Mas não foi porque ela foi ruim, mas o que você tem dela até hoje? Então, retorno sobre o investimento é aquilo que você investe, você colhe a longo prazo. Então, é preciso, gente, olha só, que a gente mude essa mentalidade. Porque muitas vezes a gente passa aqui um valor e a pessoa pensa naquilo ali como, poxa, eu vou pagar 20 mil, 30 mil em 3 meses de tratamento, mas como assim? Mas o que você vai ter oportunidade naquele período de aprender que você vai levar para sua Mas o vida? motivo, às vezes, da pessoa investindo, dela continuar ali firme, né? Dela pensar, não, investi, então agora eu quero manter. Não querer jogar o dinheiro fora, né? Porque quando você se compromete financeiramente você se engaja mais. Isso é uma estratégia também. Eu dou muito um exemplo seguinte, a gente não coloca a chave de um carro para uma criança. A pessoa está adoecida, a pessoa não consegue controlar as emoções, a pessoa mete os pés pelas mãos, não só com a comida, mas na própria vida. Ela está em condições de decidir? E muitos chegam aqui, sabe, falando o quê? Eu acho que só um mês de tratamento tá bom. Eu acho que só tomar um Mounjaro tá bom. Eu acho que se você fizer isso aqui, tá bom. Então não tinha que estar aqui, né? Se você sabe tudo, e olha, vou tirar a minha parte de arrogância, eu não tenho a menor arrogância com relação a isso, mas entenda, se você soubesse exatamente o que você precisava, você não estaria nesse lugar. Não tinha chegado, né? Exatamente. Se você soubesse, tivesse capacidade cognitiva, física, emocional para resolver esse seu problema, que seja sobrepeso, obesidade, ansiedade, eu acho que você seria inteligente e já resolveria. Se você não resolver, é porque você não sabe. Você não tem condições. Tem que assumir que precisa de ajuda. Humildade. Né? Humildade. Graças a Deus que tem recurso, se não tivesse. Totalmente. E hoje você tá lá, né? Quando eu falei pra você que tinha que começar a treinar musculação de verdade, você tem. Eu não quero você perder 1 grama de músculo mais. Achava que treinava certinho, né? E hoje você treinava certo mesmo? Não, de jeito nenhum. Porque a mudança que eu tive no meu corpo em 2 meses, eu não tive em 1 ano. De pós-lipo e musculação. Tem que seguir o que a médica fala, né? Tem que seguir. Tem. E hoje, Andressa, me conta, como que tá a sua vida?
seu dia a dia, com relação à mudança de hábitos, o que que você foi aprendendo e colocando em prática? Vamos lá, vamos ser bem prático para as pessoas conhecerem a Andressa e o dia a dia. Me fala como era e como tá agora para o pessoal entender como que foram as mudanças. Por exemplo, você acordava, o que que você fazia? E hoje você acorda, o que que você faz? Quando você está num lugar, estava em um lugar, você agia de tal forma. Agora, faz esse paralelo para o pessoal entender, por favor. Assim, desde que eu formei, minha vida sempre foi muito corrida, né? Então, eu pensava assim, que trabalhar de 7 às 7, eu não ia ter tempo para comer bem, para poder fazer um exercício físico. Então, eu colocava desculpa para poder não fazer, né? E hoje em dia, minha vida continua corrida, só que eu mudei as minhas prioridades. Então, o meu final de semana eu organizo a minha alimentação e todo dia de manhã eu faço meu treino. Então, Que horas fazendo que você ele, treina? tem dia que é 5, tem dia que é 6. Então, Da manhã, da né? manhã, optando por fazer isso no primeiro horário do dia, assim que eu levanto, então me deixa mais, assim, com mais facilidade de não errar lá na frente. Ai, terminei o trabalho hoje, estou cansada, hoje eu não vou. Não, tem que ser o primeiro compromisso do dia. E manter as... Eu já levo tudo pro meu trabalho. O café da manhã eu como em casa, mas almoço, lanche, eu levo minha marmitinha, deixo tudo O organizadinho. que tem na porque sua marmitinha? aí eu como arroz, verdura, salada, Ah, então quer frango. dizer que você continua magra comendo arroz. Sim, eu amo arroz, inclusive. Aí, então, como eu tenho essa organização, fica mais difícil de eu vacilar, tipo assim. Porque se, por exemplo, eu não levar algo para eu lanchar, hoje eu tô sem lanche, eu vou ali na padaria, vou comer um salgado. Eu não me permito mais errar esse ponto. Então, eu procuro sempre treinar pela manhã e manter a minha alimentação organizada durante o dia. Eu levo tudo bonitinho De para não manhã, o ter que que você perigo. come? O pessoal vai querer saber o que que você come para você manter esse corpo magro. De manhã eu como pão com ovo e queijo. E o almoço é arroz, verdura, salada, frango. À tarde eu costumo tomar iogurte com whey, granola, fruta. E à noite eu janto de novo, porque aí a minha janta serve como meu pré-treino do dia seguinte. Sim. E como que era lá antes? Eu quero saber Não agora. fazia Agora a nada, gente tá né? aqui para contar a verdade. O que que você comia no café da Nossa, manhã? nem Como que comia café era? da manhã, não comia, na Não, você verdade. pulava o café da manhã. Pulava porque aí A queria gente dormir sabe que mais, pular o né? café da manhã, gente, engorda, viu? Queria dormir mais, né? Então já acordava na hora de trabalhar. Aí no meu almoço, sim, muitas das vezes a maioria era marmita de restaurante mesmo, qualquer coisa que tivesse lá. Tava bom e em grande quantidade, né? Não era pouco também, não. Essa marmita tinha o quê? Ai, se tivesse macarrão, arroz, batata, tinha os 3, sem E falta. você comia tudo? Comia tudo. E às vezes achava que não tava bom ainda, não. À tarde, dificilmente eu Podia ter uma lanchava, edição aí com assim. essas fotinhas antigas, hein? Ia ser Vamos ver, né? ótimo. Aí à tarde eu comia um salgado ou um pão com manteiga mesmo que tinha lá no serviço. E à noite, se eu não comesse algo que fosse calórico, para mim eu não estava satisfeito. Principalmente quando o dia é muito cansativo, né? Hoje eu mereço tal coisa. Enquanto a gente não vai lá e come, o cérebro não deixa. E os finais de semana? Como que eram os finais de semana lá Nossa, atrás? bebida e comida a rodo. Tanto que quando eu iniciei o meu tratamento pela segunda vez, lá em fevereiro, eu pensei que a pior parte para mim seria ficar sem beber no final de semana. Só que hoje em dia, eu nem bebo, para mim nem faz diferença. E eu Porque, achei que ia ser o fim do porque eu mundo. conversei com você também, né? Que algumas das medicações que a gente colocou diminui a vontade, né? Sim, Do nenhuma álcool. vontade. E isso, gente, entenda, não é você provar que é muito foda e tem força de vontade. Existe tratamento para diminuir o desejo com essas coisas que te atrapalham, Sim. É isso né? que faz a gente, as medicações que nos ajudam agora, é o que faz a gente lá na frente ter ensaiado para ficar sem aquilo. Só que aí lá na frente não vai ter mais medicação, né? Quando a gente achar que já tá bom o suficiente para tirar elas. E Então, volta, é, e volta. Então, seu final de semana antes era todo desregrado, não tinha muita organização de cerveja, comida, rotina. não preparava marmita, essas coisas assim. Era o que tivesse na geladeira, ok? Ou então era alguma coisa do iFood. Senão não tava bom, né? E hoje, mas assim, você parou de sair? Não, de jeito nenhum.
Continuei saindo, só que as minhas escolhas, elas são diferentes, né? Como que é? Que se você tá num barzinho, por exemplo, como é que é? Você pede cerveja, Não, batata frita. não. Eu escolho uma coisa só, né? Ah, tô com vontade de comer tal coisa, então eu opto por aquilo e refrigerante, se tomar é Não, zero. conta pro pessoal, assim, dá exemplo. Quando você tá lá, vai nos churrasquinhos ali da faculdade, que a gente tá aqui em Patos de Minas. O que você pede? Não, ó, eu vou dar um exemplo melhor. Quando eu comia, por exemplo, um sanduíche, se eu tivesse aqui comendo sanduíche e na metade dele eu achasse que eu tava cheia, eu não conseguia ignorar ele, largar pra lá. Não. Enquanto eu não comesse até o final, eu não sossegava. Eu podia esperar um pouco, tinha vezes até que eu deitava, tipo assim, ah, tô cheia, vou dormir. Só que aí, na hora que eu deitava, Você alguma coisa na minha lembrava cabeça ficava assim, vai lá e come, vai lá e come, vai lá e come. Aí eu ia lá e comia. Hoje em dia eu consigo ignorar isso. Não, tô cheia, não precisa comer mais. Eu consigo recusar. Antes eu não conseguia. Enquanto não comesse tudo, pra mim não tava bom. E vale lembrar, né? Hoje em dia você mantém as medicações. Mantém as medicações. Porque a gente tá aqui pra falar o quê? A verdade. Não tem como. E você acha que sem a medicação seria possível conseguir se manter, né? Fazer essas mudanças a longo prazo para colher resultados? Com remédio, tem hora que fica difícil, imagina sem. Né? E você não era uma super obesa, gente. Não era. Então, quem vê pensa assim, aí fala assim, mas como? Como assim que você era gorda? Como? Eu não te vejo fazendo isso. Gente, o que a gente é sozinho lá na casa da gente, as manias, os vícios, as angústias que a gente tem, só a gente sabe. Então, é ver pra crer mesmo, porque quem me vê hoje, se me visse antes, não achava que era a mesma pessoa, não. Com certeza, penso, mudou o CPF, né? Eu não me reconheço mais nas fotos antigas. Eu olho e penso, gente, como que eu tava desse jeito e eu me olhava no espelho e será que eu não pensava em mudar, não? Será que pra mim tava bom daquele jeito? Ninguém falava nada, tipo assim, um conselho. Porque quando tá emagrecendo, mas eu acho que já tá bom. Você não acha que tá Quando você magra estava demais, fazendo isso, não? alguém falava? Mandar parar de comer não manda, né? Inclusive ajudava, né? Porque as companhias aparecem na hora de comer, né? Na hora de fazer uma caminhada, ninguém quer ir. Ir para musculação. Muito menos. E se fosse, por exemplo, para a Andressa daquela época, dar um conselho para. Na verdade, essa Andressa de agora dá um conselho para aquela Andressa lá, o que que você daria de conselho? Eu não tinha desistido de mim. Eu não teria pensado assim, já tá bom e abandonado o barco no meio do caminho, que foi isso que eu fiz. E o que que você acha que leva a gente a fazer isso? Eu acho que o conforto, o comodismo, sabe? Tudo que a gente sai assim da zona de conforto, daquilo que exige um esforço maior, uma força de vontade, eu acho que na primeira desculpinha que tem, a gente pega ela e pronto, e arrega, sabe? Os motivos para desistir acabam sendo maiores do que para ficar. E eu vou contar uma coisa. Quando você não muda o ambiente, as chances disso acontecer rapidamente são infinitamente maiores. Por isso que se você, falei para vocês também, quer ter um corpo saudável, fazer atividade física, comer saudável, meu povo, se vocês não mudarem as amizades e o ambiente, tem coisas que não combinam. Você não supera o ambiente. O ambiente, ele te destrói. O ambiente, ele pode destruir seus sonhos, destruir sua moral, destruir sua autoconfiança, destruir tudo. Ele é mais forte. E é mais fácil ir pelo que você tá ali, né? Com a galera que você tá, então. É o efeito manada, né? Vamos beber, vamos embora todo mundo beber, vamos comer, vamos... a economia do país tá difícil. Tá difícil mesmo. Então vamos aqui beber, né? Já que a gente não pode fazer nada. Vou fazer nada. Agora, se você encontra um ambiente, tipo, poxa, tá difícil, mas vamos fazer aqui o que a gente pode fazer e não vamos controlar. Nós, já que, visto que não conseguimos controlar as outras coisas, são alheias à nossa vontade, então vamos trabalhar. Vamos procurar ficar bem com o que a gente pode, né? Não, e saúde, né? Nem tudo é sobre estética. A saúde vale muito mais do que o que a gente tá vendo no espelho. Sim. E eu também passei por isso. Passei por isso recentemente, né? Fiz várias mudanças.
Mudei para Patos de Minas rapidamente, que eu acho que também é uma pauta para contar e dividir com o pessoal novamente, mas eu te digo, a única pessoa que a gente não consegue fugir somos de nós mesmos. Eu estava até fazendo uma reflexão sobre isso, que é a seguinte, muitas vezes a gente diz assim, poxa, parece que quando tá tudo bem, acontece alguma coisa e estraga tudo. Você já falou isso alguma vez? Já. E aí você tava bem e de repente você fica mal. Aí fica triste, desanimada, pra baixo. Aí era um dia que começou bem, aí você já vai se arrastando por ele E até... deixa se levar. Você deixa. Sabe o que você tá fazendo? Você não percebeu que você não se valoriza e não valoriza o seu bem-estar suficiente para entregar ele de bandeja para, às vezes, alguém no trânsito que você nem conhece. Para, às vezes, uma situação, por exemplo, sei lá, você vê uma reportagem na televisão, poxa vida, pai mata filho e não sei o que, e aquilo ali já te deixa triste. Por que você está assistindo aquilo ali? Aquilo ali você conseguia controlar? E por que você está trazendo aquele sentimento para a sua vida? Dá gatilhos, né? Por quê? Porque o tempo todo, a pessoa que não desenvolve um nível de consciência de amor próprio suficiente, de autovalorização, ela entrega o bem-estar dela por qualquer coisa. Abala. Qualquer coisa. O problema não é o que acontece externamente, é o que acontece internamente. O que a gente faz a respeito com cada coisa, né, que a gente Por vê? quê? Porque quando você... E isso aqui é muito, muito, muito importante. Eu demorei muito tempo para entender, assumir e aplicar. Que tem muito, envolve um tempo de cada coisa. Você passa muito tempo na vida sabendo que aquilo ali é importante, mas você não consegue aplicar. E vai deixando de lado. E viver verdadeiramente aquilo. Então, quando você começa a entender que a pessoa que mais merece o melhor é você, que você tem que estar nos melhores lugares, que você não aceita qualquer coisa medíocre, que você passa a fazer e a se mudar para tudo que é bom para você. E você rejeita tudo aquilo que quer te roubar de si mesmo. E as pessoas te enxergam de uma forma diferente Tudo aquilo também. que quer roubar a sua paz, você não permite. Quando eu vim para Patos de Minas, eu fiquei olhando vários lugares. Minha ideia inicial não era criar a Cecília. Eu pensei, poxa, eu vou numa cidade nova, qualquer um aí que é empreendedor sabe, eu vou estudar o mercado, vou com parcimônia, não vou de cara abrir um negócio. Mas eu andei nos lugares e falei, esses lugares não me cabem, eu mereço mais. E aí eu falei, fui procurar os imóveis, não sei o que, não, isso aqui não é um lugar que eu vou receber meu cliente e vou passar coerência para ele. Não, 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 não. Então, cada coisa que eu fui fazendo aqui, cada detalhe que tem aqui na Cecília foi porque eu falei, porque eu mereço estar no melhor lugar para receber os melhores pacientes da melhor forma. Você não vê escassez hora nenhuma. Você não vê mediocridade hora nenhuma. Você não vê vitimismo hora nenhuma. É a melhor pessoa, no melhor lugar, fazendo as melhores coisas para as melhores pessoas. Para ter os melhores resultados. Sim. E isso tudo exige uma coerência. Agora, o contrário também é verdade. Se eu te pergunto, primeiro, você faz coisas boas para alguém que você detesta? Não. Não faz. Se eu me acho a pior pessoa, se eu me acho péssima, se eu me acho chata, que eu me acho feia, que eu me acho isso, que eu me acho aquilo, você acha que você vai pagar um tratamento para alguém que você detesta? Você não vai. Por quê? Porque soa como algo criminoso fazer isso. Qualquer coisa é mais importante. Porque a gente age por coerência. Se eu acho que eu sou um lixo humano, por que eu vou pagar um tratamento para poder ficar bem? Eu sou um lixo.
Qualquer coisa serve, né? Suas atitudes vão caminhar, suas decisões vão caminhar alinhadas às crenças que você tem de si mesmo. Se eu sou péssima, se eu sou um lixo, se eu sou isso, se eu sou aquilo, não. Qualquer sobra é para mim. Agora o prato principal é para outra pessoa, mas para mim não. Muitas vezes a pessoa tem até o dinheiro. Ela não vê que ela merece. Aquilo ali não é para ela. Acha que não é, né? Tem que ter coerência. A gente não faz nada para alguém que a gente detesta. Então, antes, por exemplo, Andressa, que você não deve ter percebido, mas hoje faz mais sentido para você, a primeira coisa que eu trabalhei com você lá atrás foi o quê? Foi a autoestima, né? O respeito que a gente coloca na gente mesmo. O alto valor. A percepção de autorresponsabilidade. É tudo alto. Porque é tudo com você. É Eu não que ser decido. vítima. É ser, na verdade, protagonista. Você não é injustiçada. Você tem aquilo que você trabalha e merece para ter. Então, quando a gente fala, poxa, mas esse papo para emagrecimento, para obesidade, é o centro de tudo. Por quê? Caminha junto. É o início. A mudança, ela de fato vem de dentro para fora. Por quê? Porque se você tem uma percepção boa sobre si mesmo, você não vai aceitar ficar num corpo que não está saudável. Você não vai aceitar as pessoas criticarem aquilo que você escolheu que faz bem para você. Ao invés de desistir porque alguém criticou, você vai se afastar daquelas pessoas. Porque tem que ter coerência. Como que eu me amo tanto, me acho uma pessoa sensacional, vou permitir que alguém que invalide, critique e fale mal de uma escolha que é uma escolha que me faz bem? Aquela pessoa não cabe na minha vida. Pode ser cônjuge, pode ser amigo, pode ser familiar. Independente. Independente. Então, quantos relacionamentos não terminam? Não, gente, não é pra constar comigo para relacionamento terminar. Mas não só relacionamento afetivo, né? Com qualquer pessoa, amizade, familiar. Quando, Que não quando, estiver fazendo bem. sim, quando você tem essa percepção positiva de si mesmo, você não aceita qualquer coisa. E às vezes nem as pessoas te oferecem qualquer coisa também, né? Porque já sabe que você não vai nem aceitar. Eu lembro que quando eu mudei lá na faculdade de estilo de vida, os meus colegas viam que eu tinha firmeza naquilo que eu fazia, que eles já diziam assim, vamos em tal lugar que tenha comida saudável para Fernanda comer. Entende? Por quê? Porque eles faziam questão de mim. Então não é você chegar num lugar e só comer aquilo que tem. É as pessoas que desejam a sua presença se adaptarem para te receber. Então eu trabalho muito isso também com o paciente, por exemplo. Tem muita gente que chega assim, eu vou no domingo na casa da minha mãe, só tem macarronada, não sei o que. Você já disse para sua mãe o que você quer comer? Mãe, eu vou aí. A senhora pode preparar para mim um arrozinho, um frango, uma salada? Tenho certeza que a sua mãe vai preparar. Mas você pediu antes? E assim que aos poucos as pessoas vão vendo realmente qual que é a sua decisão, né? E vai, com o passar do tempo, vai ficar automático isso. Tanto que a minha mãe, de tanto ver, de tanto fazer... Porque minha mãe passou anos fazendo a minha comida e não comendo. Fazia os legumes, fazia a batata doce. A época que eu não comia arroz, né? Fazendo a batata doce, fazendo o frango. E não comia. Então, a primeira pessoa que você tem que amar, respeitar e fazer as melhores escolhas é para você. E o resto vai vir. Bem, é a lei da atração, né? Vem, totalmente. Vem por coerência. Então, hoje, quando a gente pensa no tratamento da obesidade ou de outras doenças, a gente trabalha muito a parte neurocomportamental, que às vezes vocês não sabem, mas eu tenho consciência que é a primeira coisa, por isso que a minha consulta dura o quê? 2 horas, né? É igual eu falo, é uma terapia. É uma terapia. Por quê? Porque se eu não colocar esse estímulo dentro de você, meu trabalho fica impossível. Porque eu preciso que você saia da porta e você tenha autorresponsabilidade.
E se você não desperta para isso, eu já perdi. Eu não tô colada com você o tempo inteiro. Não tem como vigiar 24 horas, né? Não tem. Então eu tento muito também colocar para vocês um início na jornada de autoconhecimento. O que para você, Andressa, mudou nesse aspecto? Olha, mudou muita coisa. Até financeiramente, sabia? Me conte mais, que eu gostei disso. Olha, vamos começar então. Quando eu iniciei o tratamento, agora dessa segunda vez, eu nem me arrumava direito, assim, para poder sair. Às vezes eu sentia que as pessoas não me respeitavam da forma que eu merecia. E com o passar do tempo, como eu fui ficando mais vaidosa, que eu fui emagrecendo, tendo certos assuntos com determinadas pessoas que são as que eu mais convivo, né? Então, com quem eu mais convivo é as que mais percebem as mudanças. Então, de lá pra cá, igual eu falei, até a condição financeira ela melhorou, porque eu acho que igual a gente falou, assim, quando uma coisa boa entra, todas as outras vêm caminhando Por junto, coerência. né? Porque, isso, justamente, por coerência. Porque o que é bom vai até você se você sabe que aquilo é bom e se você tá apto para poder receber aquilo. Totalmente. Porque se não tiver, vai bater na sua porta e não vai ficar. Porque você nem reconhece que aquilo é para você. Né? E hoje, com relação à autorresponsabilidade, como você se vê? Hoje em dia, com as minhas escolhas, igual eu disse, eu tenho mais responsabilidade, eu sei reconhecer, independente do ambiente que eu vou estar, independente do que as pessoas ao redor estão fazendo, eu sei escolher o que é bom para mim, porque agora eu aprendi a ter responsabilidade comigo, com as minhas escolhas, a me priorizar, né? E você acha que você conseguiu isso da noite pro dia? Não, quem dera. O que eu venho mudando de 2 meses para cá, principalmente, quem dera se eu tivesse feito isso lá atrás. O que você mudou? O hábito, a questão de fazer certinha a alimentação, né? Acompanhamento também com o nutricionista, né? Que eu também não fazia, né? Achava que não precisava. Então, ver que eu realmente posso comer comida de verdade, que a comida saudável também pode ser gostosa, né? Que não precisa achar que isso é um martírio, porque não é. Eu tenho que colocar isso na minha vida e entender que aquilo é o que vai fazer parte de mim Tem daqui que ser pra frente. sustentável, Isso. né? Tem que ser sustentável. Por isso que a gente vê as pessoas metendo os pés pelas mãos, achando que é parar de comer, achando que é restringir por absoluto determinados alimentos. E isso já está começando de uma forma disfuncional. Já determinando que aquilo ali vai ter tempo para começar e tempo mais rápido para acabar, né? E você acredita que se manter firme nessa jornada de se conhecer está sendo algo que te coloca presente no seu processo? Sim. Ou seja, você sabe hoje que a doutora dá as ferramentas, mas quem manda no jogo é você? Não adianta. Porque se fosse assim, tava fácil, né? Você só falava, ia lá, automaticamente já podia ser automático, né? Mas não é. Então, você me passa e eu tenho que aplicar, porque Você tem que estar afim, tem que estar afim. né? E as pessoas ao seu redor hoje, como elas te tratam? Isso eu quero saber. Como que elas te tratam? Porque agora, né, a pessoa cinturinha, corpão, magrinha, saudável, animada, disposta, bonita sempre foi. Mas você hoje transmite isso com muita confiança, né? Como que as pessoas te tratavam antes e elas te tratam hoje? Então, a respeito do respeito das pessoas ao redor, acho que principalmente por quem a gente mais convive, tá ali vendo a gente escolhendo as mesmas coisas boas todo dia, as pessoas respeitam por quê? Falam assim, nossa, aquela pessoa lá, ela tá decidida, ela tem compromisso com ela mesma, já tem tanto tempo que a pessoa tá fazendo tratamento e até hoje ela não arregou, nossa, até hoje eu não vi ela fazendo tal coisa que ela fazia antes. Então,
tá ali todo dia fazendo um pouquinho do que deve ser feito, faz quem tá ao redor pensar, nossa, ela realmente tem compromisso, ela consegue fazer. Porque antes ela fazia, hoje em dia ela não faz mais. As pessoas te levam mais a sério? Leva. Respeita Os mais, seus né? pacientes, gente, para quem não sabe, a Andressa, não sei se eu falei no começo do Cicila Cash, ela é dentista, ela atende vários pacientes, trabalha muito. Eles também mudaram um pouco a forma de receber a sua opinião, do que você indica de tratamento, depois que você tá mais magra, mais confiante? Assim, os pacientes que ficam um tempinho sem me ver, né, na hora que chega, eles já até perguntam assim, era você que me atendia? Porque já acha que nem é a mesma pessoa, né? Até porque depois que eu emagreci também eu mudei a cor do cabelo, então assim, né? Aí fiz questão de mudar tudo. Questão do respeito dos pacientes, eu acho que não é nem que eles passaram a me respeitar mais agora, é porque eu passei a me comportar de uma forma diferente, que então essas pessoas elas não têm nem a chance de me questionar. E também se questionar, para mim tudo bem, né? Eu sou profissional, eu indiquei determinada coisa, se a pessoa quiser acatar bem, se não quiser, eu não posso Você fazer sabe nada se também, né? valorizar, né? Sim, é igual aqui eu com a gente, né? Se você me passa uma coisa e eu não quero fazer, vou fazer o quê, né? Você que sabe o que você tá Você me tem o falando. corpo que merece e a saúde que merece. Então, Exatamente. e é muito importante dizer que quando a gente muda, né? E acontece isso de verdade, né? A forma como te olham, como te recebem. Né? Por quê? Porque existe uma comunicação não verbal, né? Quando você está num corpo mais saudável, mais magro, as pessoas entendem, opa, aquela pessoa ali, aquela pessoa, acho que ela se valoriza, não é qualquer coisa que ela vai aceitar, ou não é de qualquer jeito que eu vou tratá-la. Né? Não, e tem muita gente também que nem a gente que eu vejo sempre, que às vezes nem sabe que eu tô fazendo tratamento, sei lá, eu posto uma foto, a pessoa me manda mensagem falando assim, nossa, você tá cada dia mais linda, você tá tão diferente. Por que essas pessoas não me falavam isso quando eu tava 14 quilos a mais? Por que tá falando agora? Então eu acho que até a aparência, assim, você nem precisa falar nada, não. Acho que só no ver mesmo a pessoa já sabe que tem uma coisa de diferente ali, pra melhor. E hoje, assim, se você pudesse deixar para o pessoal uma mensagem do fundo do seu coração, que pudesse, se você pudesse falar para a pessoa que você mais ama, que precisa da sua ajuda, que de repente está ali desanimada, que precisa muito, muito começar a se cuidar, tem muito peso a perder e não vê esperança, tá triste, desanimada, o que você diria para essa pessoa hoje, do fundo do seu coração? Experiências estão aí para ser trocadas, né? Então, o que foi bom para mim, eu não tenho problema nenhum em falar, em compartilhar sobre o que eu passei e ainda passo para essas pessoas. E o que eu quero dizer é que, assim, o emagrecimento, eu acho que ele é muito além da perca de peso. Porque às vezes a pessoa acha que ela só tem que emagrecer, mas a raiz do problema tá bem mais lá embaixo. Às vezes é alguma alteração que ela tem no exame, que ela acha que é só força de vontade, é só preguiça. Não, às vezes tem alguma alteração mais séria, né, que essa pessoa tem que procurar saber o que é para poder conseguir fazer algum tratamento. Andressa, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite. O projeto do Cicila Cash, eu quero que a gente leve mais informação e você também tá aqui, ó, tá sempre de portas abertas para te receber, para a gente trocar experiências, é muito válido. Por quê? Porque hoje eu vejo as bênçãos que a gente recebe na nossa vida, a gente tem que usar para abençoar outras pessoas. Então, tanto eu quanto você temos essa obrigação. E eu quero agradecer também que para quem ficou com a gente até o final desse primeiro episódio do Cicila Cast, que nos sigam, né? Coloca o sininho aí de notificações para continuar conosco, acompanhando essa longa jornada, que não é só de autoconhecimento, troca de experiências, mas uma busca incessante de ser uma pessoa melhor. Então eu agradeço muito a vocês e até o próximo Cicila Cast.